Vamos lá, meu povo, tudo certo? Aqui estamos nós para a nossa quarta aula e agora vamos falar sobre as ordenanças, né? Ordenanças, ou em algumas outras igrejas, você vai ver esse nome como é o nome? Eucaristia? Sacramentos, perdão. Vocês vão ver como sacramento, né? O santo sacramento e tal. Só que a ideia é completamente o contrário, né? O sacramento seria algo que você faz para alcançar uma bênção, alcançar um privilégio, coisa e tal. E a ordenança é algo que Jesus deixou para a gente, para obedecer, mas que isso não implica em salvação ou em algum benefício necessariamente, né? A gente faz só por obediência mesmo, uma vez que a salvação já foi dada aí pela graça em Cristo Jesus, e a gente já viu isso aí. Beleza? Então vamos lá para a nossa tela, para a gente entender legal aí. Dentro da igreja reformada, né, da igreja aí, pós-católica, né, pós-igreja católica, a gente tem duas ordenanças, né, que a gente consegue ver na Bíblia. A primeira delas é o batismo. O batismo não é um sacramento, não é um sacrifício, não é algo que você faz aí para ser privilegiado, para chamar a atenção de Deus, enfim. Ele é apenas uma ordenança. E a base para isso está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 em diante. Cadê? 28.19. Vou colocar aqui 19 e 19, 20. Podem ler o texto completo lá. Beleza? Mateus 28, verso 19 e 20 diz: Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a gente precisa primeiro aqui entender o que é batismo, né? E aí vocês podem escrever aí para ficar bem gravado na mente de vocês, né? Batismo, né? Ato simbólico de morrer beleza. Esse conceito aqui, ele é super interessante e resume muita coisa aí. Então, o batismo é um ato simbólico de morrer para o mundo e viver para Cristo, né? Você submerge, né, com a ideia de que você está morrendo, né, como alguém que foi sepultado, e você ressurge ali das águas, né? Você volta à tona com aquela ideia que a gente já falou lá do nascer de novo, né? Nova vida em Cristo. O velho homem já morreu, tudo se fez novo e você ressurge então em Cristo. Só que a gente está falando de um símbolo físico de algo que já aconteceu no mundo espiritual. Então, observem só, não é que no batismo você se torna um super crente, não, agora você morreu para o mundo e tal. Isso já aconteceu quando você aceitou Jesus. O que você está fazendo agora é uma profissão de fé, você está mostrando isso para a igreja, para os seus amigos, para a sua família, você está dizendo, olha, gente, eu estou morrendo para o mundo e eu estou reconhecendo que eu sou nova criatura em Cristo, né? Estou vivendo agora para Cristo, o meu velho homem, né, morreu, se apagou lá no passado e agora eu sou nova criatura, beleza? Então, isso não implica poderes mágicos, não implica uma espiritualidade maior, né? Não, porque agora você é batizado. Meus irmãos, isso aí não quer dizer nada, né?
O que vai fazer você avançar na sua vida espiritual é leitura da palavra e oração, e estar com a gente na igreja ali, né, crescendo junto, orando juntos. Isso faz você crescer, isso faz você amadurecer. Você se batizar não quer dizer nada, né? A única diferença que vai ter é que quando você sair, a sua roupa vai estar molhada. Só isso, né? Fisicamente falando, né? Ah, mas a realidade espiritual, ela acontece na sua conversão. Se você é alguém convertido, entregou sua vida a Cristo, então todo dia você vive novidade de vida, todo dia você aprende, né? O batismo em si, nas águas, ele é só mais uma etapa de aprendizado, né? De testemunho daquilo que Cristo fez por você. Beleza? Então, o batismo, ele não é um sacramento, você não vai ser salvo se você for batizado, ou então, se você não for batizado, você vai para o inferno. Não existe isso, porque o que define a salvação é Cristo Jesus na cruz, e isso aí está garantido, né? O resto é obedecer, né? Se der, se você tiver a oportunidade de testemunhar do que Cristo fez por você, da transformação, né? Novo homem, nova mulher, nova criatura. Então você deve fazer isso aí, a orientação de Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza? É super simples entender o batismo. Na verdade, o pessoal que complica muito, né? Batismo é coisa de crente, né? Naquela época, o pessoal se convertia, se batizava naturalmente ali, sem burocracia, porque era a forma de testemunhar que você quer andar com Cristo, né? Que você quer ser cristão, quer morrer para o mundo, né? Pedir perdão dos seus pecados e quer seguir a Jesus. Beleza? Hoje a gente faz esse treinamento aqui porque ficou muito avacalhado, né? Muita gente se batiza, muita gente não sabe nem... Muita gente, na verdade, nem se converte, né? Nem tem essa transformação de vida, e aí se batiza e fica aquele negócio avacalhado. Então, a gente organizou aí esses pequenos estudos, né? Para a gente conscientizar os irmãos da responsabilidade que é ser cristão, né? Não é brincadeira, não é uma aventura. O batismo também não é só para tomar banho ali. Existe toda uma filosofia por trás, né? Um sentimento, um testemunho que precisa ser respeitado. Beleza? Mas nada de muito estranho, né? Nada de fora do comum, não. Vamos lá? A segunda ordenança que a gente tem na Bíblia para nós cristãos é a Santa Ceia. Vou colocar só ceia aqui. E isso está em vários textos, e talvez o mais comum seja 1 Coríntios, verso 11. 23 a 29. 1 Coríntios, capítulo 11, perdão, os versos 23 a 29. Nesse momento aqui, os apóstolos estão, os apóstolos, discípulos, a igreja de Jesus, está se reunindo para celebrar a ceia do Senhor, né? Quem lembra aí, a ceia foi instituída por Jesus na última noite, quando ele foi traído, e Paulo escreve sobre isso, quando ele toma do pão e diz, olha, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Depois ele pega o suco de uva ali e diz, olha, isso é o meu sangue, todas as vezes que vocês fizerem isso, façam isso em memória de mim. E os cristãos estavam, né, todos os dias fazendo esse memorial. E eu vou frisar bem aqui, né, que segundo a Bíblia que a gente lê, trata-se de um memorial. Beleza? Algumas igrejas acreditam na transubstanciação. E o que é isso? É que, de fato, o pão se tornou o corpo de Cristo, né? Se você já foi aí, por exemplo, numa missa, você percebe que há uma sacralidade, né? Uma importância muito grande com o pão, né? Que o padre pega e aí ele não pode deixar cair, né? Os farelos ali, ele junta todos ali, porque na doutrina católica, aquilo ali literalmente é Jesus, né? O corpo de Jesus ali, no meio da igreja sendo administrado. Então, tem todo um cuidado, todo um preparo, porque eles acreditam de fato de que aquela matéria se tornou o corpo de Cristo. Existe uma outra, deixa eu até colocar aqui para vocês, né? A ideia da transubstanciação, nem sei escrever isso,
Uma outra doutrina que a gente percebe em algumas igrejas, essa é mais nas igrejas luteranas e coisa e tal, consubstanciação. E o que seria a consubstanciação? A consubstanciação é acreditar que o pão continua pão e o vinho continua vinho, mas, de certa forma, o corpo de Deus, né, o corpo de Jesus, ele, de certa forma, está ali no meio, né? Virou algo sagrado, de certa forma, algumas propriedades espirituais estão no meio da ceia, né? Aquele pão ali ainda é pão, mas não é qualquer pão, é o pão sagrado, né? O corpo de Jesus, de alguma forma, está envolvido ali, né? Ele está aqui, silêncio, né? Porque Jesus está conosco e tal. Então, é como se, de alguma forma, o corpo de Jesus estivesse envolvido naqueles elementos, né? No pão e no vinho, chamado de consubstanciação, essa teoria. Nas igrejas evangélicas, né? Nas protestantes, batistas, cristã evangélica, Assembleia de Deus, você vai ver mais essa questão do memorial. Deixa eu botar certinho aqui. Pronto. Memorial, o que é isso? É porque quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê lá Jesus dizendo, olha, façam isso em memória de mim. Esse é o pão, né, que eu entrego aqui como se fosse o meu corpo, entregue por vós. E esse cálice aqui é o meu sangue, mas façam isso em memória, né? Não literalmente, até porque não faria muito sentido, né? A gente tem, por exemplo, Jesus transformando a água em vinho e o vinho era vinho bom mesmo, né? As coisas aconteceram mesmo. A gente tem Jesus curando o cego e o cego estava vendo mesmo, né? A gente viu Jesus multiplicando os pães e o pessoal comia o pão mesmo, ficou cheio. Se Jesus transformou de fato a água em vinho, se Jesus transformou o vinho em sangue, não faz sentido, né? Por que a gente bebendo sangue lá? Isso não foge aos princípios de Jesus, né? Botar os discípulos para comer carne humana. Não faz sentido. Então, o que Jesus aponta ali, olha, façam isso em memória de mim, façam isso em memória do meu sacrifício. A palavra memória aparece 2 vezes aí. Quem quiser conferir, está no texto aí de 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 29, beleza? Então, nada de místico, nada de superpoderes. Alguns irmãos, algumas igrejas, né, acreditam na consubstanciação, né? Se você perder uma ceia, então é como se você ficasse espiritualmente fraco, abalado, né? Alguns irmãos comentam às vezes, né? Poxa, eu tô precisando cear, que faz tempo que eu não sei, e parece que o irmão está espiritualmente fraco. Isso não se sustenta quando a gente olha para a Bíblia, né? Porque essas questões, o batismo e a ceia, elas não fazem de você um crente mais top, mais superpoder, modo turbo, né? Não, você agora é um crente total flex, bivolts. Não tem isso, né? É uma ordenança, a gente precisa obedecer, né? Segundo o texto aí de 1 Coríntios, a gente deve fazer isso até que ele volte, né? Para anunciar, para testemunhar, para ter a memória bem gravada na nossa mente, mas não que isso faça de nós melhores do que outras pessoas. Amém? Entendido essa parte aí? Então, beleza. Então, o batismo e a ceia não confere graça, não faz de você alguém melhor ou pior do que outro, mas serve aí para obediência, né? Foi algo que Jesus disse que era para a igreja fazer. Eu quero responder uma pergunta que todo mundo sempre faz, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu mudar até a cor para ficar legal. Todo mundo faz essa pergunta aqui e ela é clássica, né? Por quê? Porque separado, né? Porque nas igrejas batistas, né? Só pode cear, só ceia, né? Quem é batizado. Já se fizeram essa pergunta, né? Alguém já perguntou isso, né? A pessoa de outra igreja? Essa pergunta é muito comum e ela aparece em vários momentos, né? A gente, hora por outra, bate nela aí, né? Então, por que nas nossas igrejas, né, nas igrejas batistas, só sei quem é batizado? Eu acho que em outras também, né?
Mas, de fato, quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe algumas coisas na ceia, né? Primeiro, ela foi realizada para os discípulos, foi fechada aos discípulos, né? Depois disso, Jesus ordena que eles sempre façam isso, mas a princípio, a priori, foi realizado entre os 12. Então, subentende-se que os 12 tinham consciência do que estava acontecendo ali. Eram pessoas mais próximas a Jesus, eram pessoas que entenderiam do que Jesus está falando quando tudo aquilo acontecesse, né? Olha, esse é o meu sangue, o meu corpo entregue e tal. Tudo isso faria sentido na cabeça dos discípulos e eles entendiam quem era Jesus, né? Então, trata-se de um pessoal que conhece Jesus, conhece a história e sabe do que é que Jesus está falando, beleza? Então, por isso que foi restrito ali aos discípulos e depois, posteriormente, aberta a toda a igreja, né? Mas é o que acontece? Hoje nós temos uma dificuldade tremenda, né? Porque quando nós vamos para a igreja de hoje, a gente tem na igreja várias pessoas de vários lugares e, convenhamos, né? A gente vive uma época de muito descompromisso, né? Se você oferecer pão e suco na igreja, o pessoal não vai querer saber o que está acontecendo. Vai comer, e vai comer mesmo, vai pedir mais e vai pedir para encher o copo, né? Vai dizer que o pão é pequeno, quer mais. Porque o pessoal não tem maturidade para discernir o que está acontecendo. Eu já fui em igrejas, não aqui em Belém, e não era batista, né, outras igrejas, que a gente foi no culto e a gente ceiou, né, e eu e os meus primos, e todo mundo comeu. Na época, o meu irmão era criança, né, e ele comeu lá, e a verdade é que a maioria das pessoas que estavam ali não sabiam nem o que estava acontecendo. Se você for ler o texto bíblico aí, né, de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo orienta que os irmãos façam uma análise, né? Examine-se a si mesmo, né? Veja como é que está a sua vida, como é que está a sua conduta. Então, é interessante que você, que é um cristão e vai cear, faça essa análise e saiba o que você está fazendo. Como é que a gente vai ter esse controle, então? As igrejas batistas, né, preocupadas com isso, com essa seriedade desse momento, criou essa regra, né? Olha, vamos fazer o seguinte, para participar da ceia, a gente coloca para participar pessoas que já foram batizadas. Por quê? Porque subentende-se, né? Espera-se, né? É provável, o certo seria isso, que as pessoas que foram batizadas, elas sejam crentes, né? Elas saibam quem foi Jesus, o sacrifício de Jesus, entendam, né, que foi por seus pecados e tal. E com essa cabeça cristã, com essa maturidade, elas então comam do pão e bebam do cálice, como Paulo orienta aí, né? Faça uma análise, faça uma retrospectiva, reveja suas convicções e depois disso, coma do pão e beba do cálice. Né? Porque o que acontece muitas das vezes é que o pessoal não é crente, não é convertido, está comendo ali, mas está com a vida toda desregrada, né? Não é crente, não se entregou para Jesus e tal e tal. Então, é uma forma de controlar aí, né? De organizar a nossa ceia, beleza? A Bíblia realmente, no que a Bíblia apresenta, todas as pessoas ceavam, né? As pessoas não precisavam ser batizadas, mas também é verdade uma coisa, que todo mundo na Bíblia, né, nos relatos bíblicos, ao se converter, elas realmente eram cristãs, né? Elas realmente passavam a ser perseguidas depois da conversão. Então, quando você se convertia ali, você assinava ali né, a sua sentença de morte, porque com certeza você seria perseguido, você seria apedrejado e tal. E os cristãos se convertiam com muita convicção. É muito diferente de hoje, né? Que você diz que é crente, você não, né? Os irmãos aí, o pessoal aí. O pessoal diz que é crente, continua fazendo besteira, se misturando com o pessoal do mundo, daqui a pouco, né? A gente percebe, a gente não sabe mais quem é crente, quem não é, porque tá tudo avacalhado, né? Se veste igual o pessoal do mundo, faz as coisas que o povo do mundo faz, e a gente não sabe hoje, né? Quem é crente e quem não é. Então, era muito diferente de hoje em dia, né? Quem era crente naquele tempo era crente mesmo, e já era batizado, já era convicção, e já vivia para Cristo, e transformação e tal. Era muito diferente do que a gente vive hoje. Então, hoje, por que as igrejas batistas, né, só ceia quem é batizado? Porque é uma forma de organizar a nossa ceia, né, de dar seriedade. A gente espera que quem está ceando ali seja um crente convicto, seja um crente, né, realmente que tem convicção, que sabe o que está fazendo, que tem maturidade, beleza? Mas ele é um crente normal, né? É um servo de Deus, é um crente genuíno, mas não foi batizado ainda.
não tem problema, né? Não é por causa disso que ele vai para o inferno. Espere aí, continue aprendendo, né? Participe do memorial, né? Ouça a pregação, participe do ambiente da ceia ali, e com certeza você vai crescer nesse momento. Beleza? É um assunto complexo, gera muitas perguntas, mas a gente está aí aberto aí a alguma dúvida que vocês possam ter, beleza? Procure a gente aí no WhatsApp, nas redes sociais aí para tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Nós temos nosso grupo aí, né? Então, se você tem uma pergunta, joga no grupo, porque talvez a sua pergunta pode ser a dúvida de um colega aí e a gente consegue resolver isso rápido. Beleza? Então, que Deus abençoe vocês aí. Estudamos hoje sobre as ordenanças, batismo e ceia, 2 ordenanças que Jesus deixou para nós aí. Tá beleza? Um forte abraço e a gente se vê na próxima.